Boa noite a todos. É com alegria que estamos aqui nesta casa pela primeira vez, agradecendo a oportunidade da reflexão e pedindo a Jesus que possa inspirar a todos nós e nos preparar o solo dos nossos corações para as sementes divinas do Evangelho que aqui tentaremos trazer hoje com o auxílio dos benfeitores. O tema que propusemos para a reflexão da noite, a paz do mundo e a paz do Cristo, é um tema que tem surgido das nossas reflexões a respeito da condição atual da humanidade terrestre, do ponto que nós alcançamos, sobretudo nesses momentos marcantes da transição para uma nova era, para um novo estágio evolutivo da humanidade. Chegamos num ponto que Emmanuel define como um ponto da supercultura, um ponto em que avançamos muito em determinado aspecto evolutivo e nos descuramos de outro aspecto também importante. Então avançamos muito no aspecto científico, tecnológico, alcançamos píncaros de desenvolvimento jamais antes vistos. No entanto, apesar de todas essas conquistas, boa parte das criaturas humanas ainda tem imensas dificuldades em lidar com emoções, com sentimentos, em encontrar harmonia e equilíbrio espirituais. Apesar de todo este avanço científico, as conquistas da medicina, as conquistas da ciência, da tecnologia, não temos conseguido lidar, por exemplo, com uma enfermidade que amplia cada vez mais a sua influência, já se tornando a mais incapacitante do mundo, segundo a OMS, a depressão. Apesar de todo este avanço tecnológico e científico, nós não temos conseguido barrar o avanço do suicídio, que em países em que materialmente falando não se falta tanta coisa, os números têm crescido, apesar de tudo isso, assustadoramente. Há não muito tempo atrás, 2 ou 3 meses atrás, eu acompanhava os dados mais recentes sobre os números de suicídios nos Estados Unidos. E uma das organizadoras se dizia perplexa, porque em todas as faixas etárias houve um aumento significativo. Em algumas faixas, até mesmo se triplicando o número de suicídios. E aí nós nos perguntamos, em que faixa? De jovens até 20 anos de idade. Então nós estamos falando isso para refletirmos juntos que, apesar deste estágio que alcançamos de desenvolvimento intelectual e científico, nós nos descuramos da outra asa que é responsável por elevar os espíritos a Deus. Conjugar este desenvolvimento com o equilíbrio espiritual, o equilíbrio moral dos sentimentos e das emoções. E apesar de tudo isso, portanto, as criaturas não têm conseguido alcançar aquilo que talvez seja o maior anseio da criatura humana: paz e harmonia espiritual, equilíbrio. E é tão grande o número de criaturas que não têm conseguido alcançar esse estado, que muitas delas já começam a desistir dessa possibilidade, a acreditar, ou melhor, a desacreditar de que é possível ter uma experiência aqui de felicidade, de harmonia, apesar das lutas da vida. Muitos começam a pensar que felicidade é uma utopia para tolos, ingênuos, e que viver na terra é mesmo apenas sofrer e cada um lidar com a sua desgraça. É isso o que tem alcançado muitos corações, essa desesperança, essa descrença na possibilidade de serem felizes, aqui e agora. Muitas começam a duvidar. E é interessante isso porque Kardec já havia vislumbrado isso na época da codificação. Na questão 942 do Livro dos Espíritos, o que ele questiona aos espíritos? O que vocês acham daqueles nossos irmãos, pergunta ele aos espíritos, que acham que a felicidade é uma utopia, uma quimera, uma ilusão?
Olha a perspicácia, a visão de futuro de Kardec. Ele que vivia num século de extremo racionalismo, em que depois de muitos séculos quase que subjugados por uma fé irracional, a humanidade começou a se afastar daquela fé cega, mas encaminhou-se para o outro extremo, de um racionalismo quase puro, que não dava espaço para a espiritualidade ou para a fé. Então ele questiona os espíritos, e a resposta dos espíritos é interessante. Eles dizem a Kardec: de fato, essas pessoas existem, e não são poucas. Acontece que elas procedem como os enfermos que receberam do médico a receita, mas que querem se curar sem aplicá-la às suas vidas, e preferem continuar sofrendo as consequências da enfermidade que trazem. Ou seja, preferem continuar sofrendo as dores da enfermidade do que tomar ou aplicar a receita. Então o que eles estão nos dizendo é: há uma receita. Existiu um médico que apresentou uma receita, que nem é tão nova assim. Mas a questão é, quantos ao longo dos séculos têm se disposto a aplicá-la na sua existência, ou nas suas vidas? E nós sabemos quem é esse médico. E nós sabemos qual é essa receita, não sabemos? É o divino médico, nosso mestre amado. E a receita é o seu evangelho, as lições que ele nos legou. Acontece que muitas vezes nós chegamos para o mestre e falamos assim: Jesus, eu quero usufruir dessa paz que você promete, mas eu não quero mudar nada na minha existência, não quero mudar nada no meu jeito de ser. E há sensatez em continuar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes? É lógico aguardar isso? Como podem coexistir no mesmo coração, por exemplo, rancor e felicidade? Mágoa e harmonia? Ódio e paz? São coisas que não coexistem no mesmo espaço. Não é possível conciliá-las. É isso que os espíritos estão falando. Então, boa parte das criaturas quer alcançar esse estado, mas não quer abrir mão daquilo que tem trazido ou feito. E aí que começa o questionamento. Se nós quisermos alcançar esse estado que o mestre nos promete, nós precisamos rever se não estamos tendo posturas que são as posturas da grande maioria das pessoas. Acontece que essas posturas da grande maioria não têm sido capazes de trazer paz e equilíbrio às pessoas, como nós temos visto no mundo. Um modelo existencial, um modelo de sociedade pautado no individualismo, no hedonismo, no consumismo, no imediatismo e numa série de outros ismos, não é um modelo que tem sido capaz de fornecer às criaturas o que elas buscam. E aí eu me lembro de uma frase de Krishnamurti, quando ele diz: não é sinal de saúde estar muito bem adaptado a uma sociedade adoecida. Se nós fazemos tudo que todos têm feito, como esperar algo diferente? Isso não é sinal de saúde. Então nós precisamos buscar outras propostas, como eu falei, não necessariamente novas, mas ainda não aplicadas, efetivamente aplicadas na nossa existência. E é daí que surgiu a proposta da reflexão da noite: a paz do mundo e a paz do Cristo, baseada também numa fala do mestre no capítulo 14 do Evangelho de João, quando ele diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Ou seja, ele deixa claro que há uma grande diferença entre a paz que o mundo pode nos dar e a paz que ele nos promete dar.
E é sobre isso que tentaremos refletir aqui essa noite. Qual a diferença é essa? Como lograr essa paz que Ele nos propôs? Mas para iniciar nossa reflexão sobre isso, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. 2000 anos atrás, nós estamos agora em algum lugar num deserto próximo às portas de Damasco. E ali caminhava um jovem por aquela areia escaldante, aquele sol a pino, mas mais quente do que aquele deserto estava a cabeça desse jovem. De tanto que ele vinha pensando, refletindo, matutando, algo o incomodava profundamente. Porque desde a sua mais tenra juventude, o seu maior sonho, o seu maior objetivo era alcançar essa paz, para bem servir a Deus segundo as suas concepções. Então, seu maior anseio de juventude era conquistar essa paz, essa harmonia. E ao longo da sua juventude, à medida que foi crescendo, ele foi conquistando tudo aquilo que para a grande maioria das criaturas é a fonte de paz e de felicidade, de equilíbrio. E eu vou falar aqui muitas vezes de paz e felicidade como coisas quase que sinônimas, como que conceitos quase que equivalentes, porque me lembro de uma frase de Emmanuel que diz: felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós. Então felicidade e paz são quase que a mesma coisa, senão a mesma coisa. Mas esse jovem foi conquistando tudo aquilo que para a grande maioria das pessoas, ainda hoje, seria a fonte da felicidade e da paz. Então ele era um jovem muito rico, muito abastado, sua família era muito rica, seu pai era um grande comerciante, então dinheiro não era problema para ele. Não bastasse isso, ele era um jovem muito promissor, com um grande prestígio e poder. Tinha um cargo muito cobiçado no maior tribunal da época, o tribunal maior de sua raça, o Sinédrio. Então ele tinha um dos cargos mais cobiçados. Tinha muito prestígio, poder, fama, porque era um dos jovens mais promissores de sua raça, com uma oratória brilhante, uma capacidade intelectual incomparável. Ele que havia estudado com os maiores mestres da época, na sua cidade natal, em Tarso, estavam ali reunidos os maiores sábios da filosofia grega de então, que haviam se mudado para a cidade por conta de perseguições em Atenas e Alexandria. Então ele estudou com os maiores sábios da filosofia grega. Não bastasse isso, com um dos maiores sábios da história de sua raça, um dos maiores rabinos, Gamaliel, ainda hoje reconhecido como um dos maiores rabinos de todos os tempos. Tinha uma noiva muito bela, era jovem, forte, belo, ou seja, ele tinha tudo o que alguém, ou que a grande maioria das pessoas deseja ter, e crescer a fonte de paz e felicidade. Só que ele não tinha uma coisa. E adivinha o que ele não tinha? O que ele mais queria. Apesar de todas essas conquistas, privilégios e prerrogativas, ele não havia conquistado o que mais ansiava, que era a paz. E era isso que ele vinha pensando naquela estrada. Só que, para piorar um pouco, algo o incomodava ainda mais. É que nos últimos tempos, ele passou a ter contato com alguns homens e mulheres muito simples, seguidores de um homem mais simples ainda, lá da Galileia, que havia morrido numa cruz, um tal de um Nazareno. E o que o incomodava é que aqueles homens e mulheres simples, que não tinham quase nada do que ele tinha, demonstravam, mesmo quando perseguidos, quando atacados, quando vilipendiados, uma paz e uma serenidade que ele invejava profundamente. Então ele ficava se perguntando: como eles têm aquilo que eu tanto quis, se eles não têm nada? De onde vem essa força que eles tiram, mesmo nos momentos mais difíceis? Em especial um outro jovem, que o marcara profundamente, chamado Estevão. Um jovem que, por conta de perseguições movidas por ele, Paulo,
Saulo de Tarso à época, havia sido apedrejado e estava às vascas da morte, quando ele descobre que aquele outro jovem era o irmão de sua noiva, Abigail. E, prestes a morrer, Estevão, diante de Saulo e de Abigail, diz aos dois, e diz a Paulo, a Saulo principalmente: Cristo os abençoe. Não vejo no teu noivo, Abigail, um inimigo, mas um irmão. Saulo deve ser muito generoso, serviu Moisés até o fim. Imagina quando ele conhecer Jesus. Seja uma boa companheira para ele. E desencarna. Você imagina como Saulo ficou. Que coração não é tocado por um exemplo como esse, por uma grandeza como essa. Então ele ficou pensando: como aquele jovem, morrendo por minha culpa, tem aquela força moral de me perdoar e ainda rogar as bênçãos de Deus para a minha relação com sua irmã. Então era isso o que o incomodava. E estou falando isso porque é assim também com todos os espíritos. Porque na jornada de cada um de nós, enquanto espíritos imortais, chega sempre um momento em que a gente começa a se questionar se tudo aquilo que a gente tem buscado por fora tem sido capaz de trazer a paz que tanto almejamos por dentro. Ou seja, há uma estrada de Damasco para todos nós. E é no momento que a gente começa a se fazer estes questionamentos que acontece o que aconteceu com Paulo no deserto. Uma luz muito grande se faz diante dos nossos olhos. E nós contemplamos na grandeza do seu evangelho o Cristo com a sua proposta. Quando nós começamos a questionar se aquilo que temos buscado tem sido capaz de nos trazer paz, eis então que o Cristo cresce diante dos nossos olhos, em toda a sua grandeza espiritual, como a nos trazer uma proposta diferente daquela que tínhamos buscado até então. Então todos temos a estrada de Damasco. A questão é, nós estamos a caminho, às portas, ou já passamos de Damasco? Já encontramos e contemplamos o Cristo no seu evangelho, ou ainda estamos esperando esse encontro, buscando pelos desertos da vida aquela fonte de água viva que pode nos saciar? E é interessante, porque a gente pode pensar, Jesus então veio ajudar Paulo, né? Mas aí deixa ele cego por 3 dias. Ao invés de ajudar, piorou a situação do coitado. Mas aquela cegueira ali tem uma mensagem muito profunda, que é uma mensagem que vale para todos nós. É como se Jesus dissesse assim para Saulo: olha, até agora os teus olhos têm estado voltados apenas para fora. Tens buscado essa paz apenas fora de ti. Agora, nesses 3 dias, você vai começar a refletir e a pensar que essa paz deve ser buscada por dentro de ti. Voltarás os teus olhos para o teu mundo interior e aí edificarás a paz que eu prometo, a paz que eu proponho. E aqui nós começamos a entender a diferença entre a paz do mundo e a paz do Cristo, como o mestre falou. Porque a paz do mundo é aquela que Paulo havia buscado até então. É uma paz construída sobre tudo o que está fora de nós, pessoas, coisas, títulos, posses. Ou é uma paz de uma vida muito tranquila, uma vida fácil, aquela paz associada à inércia, ao ócio, ao bem-estar. Acontece que esquecemos que nem sempre o bem-estar está associado ou vinculado ao estar bem. Então, aquela paz em que a alma dorme um sono, em que as nossas potências permanecem atrofiadas porque não exercitadas. É a paz de uma vida muito tranquila, sem dificuldades. É aquela paz que aparenta o lago, ou a água parada, a poça de água parada, que parece pacificada por cima, mas que no fundo esconde o lodo.
essa não é a paz do Cristo. Essa é a paz que o mundo nos promete, mas uma paz que não é capaz de efetivamente nos harmonizar. Uma paz muito frágil, porque construída sobre algo que está fora de nós. E nós não temos controle sobre aquilo que está fora de nós, apenas sobre o que está dentro. E já imaginamos ou já paramos para pensar no quanto de energia nós gastamos tentando controlar aquilo que acreditamos ser a nossa fonte de paz e felicidade? Pessoas e coisas? Não, aquela pessoa não pode mudar, porque se ela mudar, ela deixa de me fazer feliz. Não posso perder aquilo, porque se eu perder aquilo, eu perco a fonte da minha felicidade. E aí a gente fica tentando controlar a tudo e a todos, como que numa síndrome de Deus, mas nos esquecemos de que não podemos fazê-lo. É a paz edificada fora de nós e que as tempestades do mundo abalam, levam consigo. Essa é a paz do mundo. Uma paz ilusória. Muitas vezes construída sobre uma felicidade pautada ou baseada sobre infelicidade alheia. Ou sobre uma consciência abafada, uma consciência ferida. Quantas criaturas não têm comprado a ilusão de que poderão ser felizes fugindo à própria consciência? Ou fugindo à justiça dos homens, se esquecendo de que há uma justiça indefectível. Há um tribunal em todos nós. Podemos fugir do mundo inteiro, mas não fugiremos do tribunal íntimo da consciência. Podemos ter uma vida, uma encarnação inteira desta felicidade aparente, mas quando perdemos tudo isso, o que será da nossa felicidade, se não foi edificada por dentro? Então, era essa a paz do mundo. E boa parte das criaturas começa a desacreditar ou a desesperançar de alcançar esse estado de felicidade e equilíbrio, porque busca essa paz. Mas ela é muito frágil, como falamos. E quando a perdem, creem não ser possível alcançar. Mas e a paz do Cristo? Qual é a paz do Cristo? A paz do Cristo não, é aquela construída, como Jesus disse a Paulo ali com aquela cegueira. Vai se construir por dentro essa paz. É aquela construída sobre as virtudes que nós vamos conquistando com esforço, com sacrifício, com os conhecimentos que nós vamos adquirindo, ampliando a nossa compreensão do mundo, da vida, do universo. Essa paz que não nos pode ser tomada, porque é conquistada e construída por dentro, e aqui dentro nós temos o controle. Ou pelo menos deveríamos ter. Então, como dizem os Espíritos, a paz do Cristo, ou a felicidade mais legítima do homem no mundo, é aquela da consciência tranquila e da sensação de dever cumprido, da fé no futuro, da confiança neste infinito amor que rege todos os destinos. Então, a paz do Cristo não é aquela paz da poça de água parada, é a paz da fonte que segue jorrando, está sempre em movimento, levando vida e felicidade por onde passa. Não é uma paz de facilidades exteriores, é uma paz de lutas e dificuldades, porque elas são essenciais e necessárias para que possamos crescer, mas cultivando a serenidade interior. É tão interessante isso, porque depois que Paulo iniciou esse processo de construção da verdadeira paz, adivinha quando ele foi sentir pela primeira vez o seu êxtase espiritual, o momento de maior elevação? Quando ele estava tomando 39 chibatadas pela primeira vez. Diz Emmanuel no livro Paulo Estevão, ali Paulo entendeu que alcançar a região de paz divina que Deus concede aos seus filhos depois de imensas lutas para conquistarem a si mesmos. Então, lá fora, a tempestade rugindo, mas por dentro, serenidade, tranquilidade. Essa é a paz do Cristo. E bastaria a gente fazer um exercício simples para meditar na diferença desses dois tipos de paz. Imaginemos alguns personagens, algumas figuras
ilustres do Espiritismo que nós acreditamos que tenham experienciado a paz do Cristo. Olhemos para a vida delas e vejamos se era uma vida de facilidades. Chico experimentou a paz do Cristo? Cremos que sim, não? Uma vida fácil? Uma vida isenta de dificuldades, de lutas? Pelo contrário, não? Uma vida de muitas lutas. Horas de psicografia diárias, horas de trabalho, multidões para atender, ataques, calúnias, enfim, todo tipo de lutas, mas por dentro, sempre aquela serenidade e confiança do trabalhador fiel, de quem sabe que tem feito a sua parte e que, portanto, repousa numa consciência tranquila e pacificada. Caibar Schutter experimentou a paz do Cristo? Cremos que sim. Vida fácil? Não. Quantos ataques, quantas perseguições, quanto trabalho, mas sempre a alegria do trabalhador, sempre a alegria de quem está bem pacificado consigo mesmo e com as leis divinas. Eurípides Barçanufo, Paulo, apóstolo, e tantos outros. Então este era o segredo que Paulo tentava entender, de onde vinha aquela força que levava os mártires a cantar quando estavam prestes a morrer. De onde vinha a paz que fez Estevão o abençoar quando estava prestes a morrer? De onde vinha aquela paz que fazia uma Joana de Cusa quando seu filho pedia que ela abjurasse Jesus para que os dois não morressem, que leva ela a dizer ao filho: cala-te, meu filho, o mestre não negou o sacrifício, não seremos nós que negaremos. Então o guarda chega para ela e diz: ah, pois bem, aquele crucificado então só vos ensinou a morrer? E ela responder com toda a serenidade: não só a morrer, como a também te amar. Ou do cristão, no caso narrado em Ave Cristo, quando o soldado romano lança o cavalo sobre seus 2 filhos e despedaça as crianças. Aquele cristão pega os 2 filhos, os restos dos filhos nos braços, e eleva uma prece a Deus. Pelos filhos? Não. Pelo soldado romano. Então, como diz Emmanuel, essa paz é a riqueza dos fortes. E forte é todo aquele que encontrou o caminho, acendeu a luz da verdade e está em busca da vida. Aí a força dos mártires. Essa comunhão íntima com o Mestre. Essa certeza de que estão junto ou estão a serviço da maior força do universo, o amor. Então aqui fica clara essa distinção. Uma é a paz da inércia, das facilidades, aquela paz construída por fora de nós. A outra é a paz construída por dentro, das conquistas do nosso espírito, do trabalho, da consciência tranquila. Por isso Leon Denis vai dizer, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o segredo da felicidade está na vida interna que soubermos criar. E que o homem sábio é aquele que cria para si, desde este mundo, um santuário, um refúgio interno que as tempestades da vida não podem abalar e alcançar. Este é o homem e a mulher sábios. Investir na vida interior. Porque quem não investe na sua vida interior, na sua comunhão com o Criador, é escravo das situações exteriores. Porque o que define a nossa vida não é o que nos acontece fora, é como reagimos ao que nos acontece. Porque a nossa vida, de fato, se passa dentro de nós. Tanto é assim que para uma mesma situação exterior, 2 pessoas a vivenciam de maneira completamente diferente. Por quê? Porque não é a situação que define a vida, é a minha reação perante ela. E só consegue reagir bem às dificuldades exteriores quem tem este mundo interior equilibrado, harmonizado. Eu me lembro, recentemente estudava uma parábola de Jesus, capítulo 13 do Evangelho de Mateus. O mestre apresenta 7 parábolas a respeito do reino dos céus. O reino dos céus podemos entender como esse estado interior de equilíbrio e harmonia. E o mais interessante é que em todas as parábolas Jesus usa elementos ou figuras para simbolizar o reino dos céus, todas elas com um caráter de interioridade.
Vamos dar um exemplo. Para falar do reino dos céus, ele fala da semente. A semente cresce dentro da terra. Para falar do reino dos céus, ele fala da pérola, que cresce dentro da ostra. Para falar do reino dos céus, ele fala do fermento, que está dentro da massa. Para falar do reino dos céus, ele fala do tesouro, que estava escondido dentro da terra. E por fim, a que eu vou utilizar para falar do reino dos céus, ele compara esse reino dos céus a peixes que estão dentro do mar e que serão pescados e depois separados. Então ele diz assim, lá no capítulo 13 de Mateus: o reino dos céus é semelhante a um homem que lançou uma rede no mar e pescou todo o gênero de peixes. Fim dessa pesca, ele leva esses peixes para a praia e começa a separar. Os bons ele guarda no recipiente, os deteriorados ele joga fora. Então Emmanuel, quando comenta isso, vai dizer assim: todos os dias a gente entra no barquinho e vai para o mar da vida, lançar as redes e pescar todo o gênero de peixes. Então a gente pesca todo tipo de emoções, sentimentos, ideias, pensamentos. Acontece que, quantos de nós reservam um tempo todo dia ao final da pesca para separar os peixes e guardar os bons no recipiente da alma e do coração e lançar os deteriorados fora? A gente gasta quanto tempo por dia na higiene do corpo e quanto tempo por dia na higiene mental? Que é essa higiene que o mestre está falando. Porque não adianta a gente querer estar harmonizado guardando os peixes deteriorados da mágoa no nosso recipiente, guardando os peixes deteriorados das ideias que nos levam a sintonias mais baixas, dos maus pensamentos, da maledicência. Então, se a gente não faz essa separação diária, aquilo que é deteriorado lá dentro vai gerando o quê? Ninguém em sã consciência guarda por muito tempo lixo em casa, porque sabe os resultados disso. Imagina o quanto de lixo às vezes a gente está guardando aqui dentro e a gente quer estar equilibrado. Então Jesus falou através de uma parábola simples aquilo que Santo Agostinho vai repetir para nós aqui, 1800 anos depois. Quando Kardec pergunta na questão 919, qual que é o melhor meio de avançar e se libertar da influência do mal? Os espíritos respondem: conhece a ti mesmo. Kardec, muito didático: tá bom, a gente entende isso, mas tem uma maneira mais prática de fazer isso? E Agostinho fala: todas as noites eu sentava e meditava sobre tudo o que eu fiz, separava o que era bom e o que era ruim. É a mesma ideia, o mesmo ensinamento. Ao final da pesca, senta na praia, lembrando que o mar é agitação, praia é equilíbrio, senta na praia da prece, da meditação e separa os peixes. Agora, quantos de nós fazemos isso? Diariamente. Porque ninguém fica sem cuidar da higiene do corpo por algum dia, por um dia que seja. Às vezes, quantos dias a gente fica sem fazer higiene mental? Então, como lograr esse estado de paz interior? É preciso investir nessa vida interior. É o que Leon Denis falava. Mas lembrando outra fala de Jesus a respeito da paz também. Dessa vez no capítulo 16 de João. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Primeira coisa que chama a atenção é: Jesus disse que ele venceu o mundo. Mas como que ele venceu o mundo se ele saiu do mundo por uma cruz? Humilhado? A questão é: com que olhar que você está olhando? Com que olhos? Da matéria ou do espírito? Porque quem olha com os olhos da matéria apenas vai pensar: bom, César venceu e o Cristo perdeu. Mas e depois? Para onde o Cristo foi e para onde César foi? Cristo se alçou aos planos do amor profundo, da plena liberdade, e César, preso às consequências dolorosas de seus atos. Então o que é vencer no mundo? Será que vencer no mundo é só ter um nome, ter títulos, ter uma fortuna, um legado material? Ou vencer no mundo é passar por aqui semeando o bem e sair daqui melhor do que quando aqui voltamos? Porque quantas criaturas diariamente não deixam o mundo na condição de vencedores
mas entram no mundo espiritual na condição de grandes perdedores. Porque tudo que construíram ficou para trás, porque não construíram nada em si mesmos. Então chegam lá, como dizem os espíritos, como náufragos, deixaram tudo para trás. E diariamente, quantas criaturas não deixam o mundo na condição de derrotados, anonimamente, e entram lá como heróis espirituais? Então isso renova a nossa concepção de vencer no mundo. No mundo teremos aflições, diz o mestre, porque faz parte do estágio em que estamos. Sem aflições não cresceríamos. Sem dificuldades para exercitar as nossas virtudes, não cresceríamos. Porque a virtude se constrói na dificuldade. Ninguém se torna virtuoso afastado das dificuldades. Ninguém é realmente paciente quando vive isolado. A verdadeira paciência é construída aqui, na convivência, quando você tem que realmente conviver com aqueles que lhe levam a exercitá-la. Então, dor e tribulação são processos que nos fazem crescer, evoluir se bem aproveitadas. Acontece que muitas vezes nós multiplicamos essas dores e dificuldades por conta da nossa rebeldia perante as leis divinas. Não precisaríamos sofrer tanto se fôssemos mais resignados. Se entendêssemos melhor as leis divinas e buscássemos conformar a nossa existência, harmonizar a nossa existência a essas leis. E é por isso que Jesus vai dizer: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. O que isso significa? Porque não há dúvida nenhuma de que Cristo está com todos nós. A questão é se cada um de nós está com Ele. Estar com Ele ou estar nele representa se esforçar ao limite de nossas forças por viver como Ele viveu. Claro que não lograremos isso da noite para o dia, mas é o esforço para acomodar ou conformar a nossa existência aos padrões que Ele apresentou no Evangelho. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho do Mestre é um modo de vida de um ser que já se harmonizou completamente com a lei divina. Então o Evangelho é um modo de vida de um ser em plena comunhão com Deus e com suas leis. E por que isso é importante? Porque a infelicidade surge justamente do afastamento dessas leis gravadas em nós. A primeira questão da terceira parte do Livro dos Espíritos trata justamente sobre isso. O homem só é infeliz quando se afasta da lei divina. Estar em Cristo, portanto, é estar conectado e harmonizado a essa lei e, portanto, construir uma existência de paz e felicidade interiores. Isso é estar nele. Construir essa paz com Ele. Paz que não nos pode ser tomada. Então aqui a gente já conseguiu refletir bem a esse respeito sobre o que é a paz. Mas quando a gente medita mais profundamente na legítima paz cristã, nós percebemos que ela é fruto ou resultado de um coração entregue ao amor. Mas não o amor como ainda o concebemos, eivado de egoísmo, de possessividade. Não. O amor que o Cristo exemplificou. O amor doação. O amor renúncia. Porque é esse amor que efetivamente nos traz paz. Porque se eu construo essa felicidade e essa paz no amor que eu recebo dos outros, nem sempre o terei. Mas quando eu descubro em mim a fonte do amor, eu me tornei agora o próprio recipiente vivo do amor. E aonde quer que eu esteja, este amor estará comigo. É isso que Jesus disse para Simão Pedro. Pedro, está no Boa Nova, capítulo 12. O amor verdadeiro é esse que não espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. O maior tesouro, Pedro, não é o amor que recebemos, é uma experiência marcante recebê-lo, mas o maior tesouro da vida é desenvolvermos a capacidade de amar, porque então nunca nos faltará amor, porque somos nós quem amamos, e é o amor doação o que traz vida,
fertilidade, fecundidade para o Espírito. Essa capacidade de se doar. E eu me lembro aqui de um caso interessante que os sábios judeus usam para ilustrar a importância desse amor-doação, que traz vida e felicidade. Eles usam um exemplo, por exemplo, de Israel, que tem 2 mares, que na verdade são 2 lagos. Ao norte, o Mar da Galileia, e ao sul, o Mar Morto. Ambos são alimentados pelo mesmo rio, o Rio Jordão, que nasce ao norte, no Monte Hermon. Acontece que o Mar da Galileia é um mar profundamente fértil, abundante de vida, de pesca, enquanto que o Mar Morto, como o nome diz, é estéril, é morto. Então os sábios se perguntavam, buscando entender na natureza também as leis divinas, por que isso? E a resposta que um deles deu é muito interessante. Ele diz, olha, o Mar da Galileia recebe as águas do Jordão ao norte e as libera ao sul, para que prossigam pelo deserto, levando vida e felicidade a outros. Ao passo que o Mar Morto recebe as águas do Jordão ao norte e as encerra em si mesmo. Aquele que recebe e doa é vivo, tem vida, abundância. Aquele que apenas recebe e que se fecha em si mesmo é estéril. Assim com todos nós. Diariamente um rio de bênçãos desce do Criador para cada um de nós. A pergunta que devemos nos fazer é, somos como o Mar da Galileia, que transforma essas bênçãos em bênçãos para os outros? Deixamos esse rio fluir através de nós, trazendo vida e felicidade? Ou somos como o Mar Morto, que recebe essas bênçãos e as fecha em si mesmo, tornando-se estéril? Eis aí a chave da legítima paz com Cristo, a capacidade de amar e de se doar. E é por isso que eu encerro a reflexão da noite com um pequeno diálogo entre Buda e um de seus discípulos. Diz que certa feita um discípulo chegou a Buda e Buda lhe questionou, o que desejas? O discípulo então disse, eu quero paz. Ao que Buda respondeu, tira o eu, tira o quero e tens a paz. Vença o teu ego, domine os teus desejos e os coloque a serviço do bem. O que sobra é a paz. Quando vencemos o nosso egoísmo e saímos em direção ao outro para servir, semear o amor e o bem, então seremos como o Mar da Galileia, vivos, abundantes de paz e de felicidade. Que Jesus abençoe a todos nessa busca, nessa conquista da legítima paz. Muita paz a todos. Muito obrigado.